Simplificação de radicais. Temos aqui o índice, que fica nesse espaçozinho aqui. Quando não tem nada é porque vale 2. O número que está dentro da raiz, que é o 45, chama-se radicando. E o resultado chama-se raiz. Ok? Para simplificar, o que significa simplificar? Tornar o radicando, que é o 45, menor. O índice é 2, então a raiz é quadrada. Só vamos trabalhar nesse primeiro momento com o índice 2. Posteriormente vai vir o 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora é só o 2. Então quando não tem nada, o índice é 2. Se o índice der 2, a raiz é quadrada. Não existe raiz quadrada de 45. Eu quero dizer um número quadrado perfeito. Se fosse 49 aqui, seria 7, porque 7 vezes 7 é 49. Mas 45 não é um quadrado perfeito, não tem a raiz quadrada exata. Então nós vamos decompor em fatores primos, o que se aprende lá no 6º ano. Não dá para começar dividido por 2 porque não é par. Divide por 3, dá 15. 15 ainda dá para dividir por 3, que dá 5. E 5 não dá para dividir por 3, o próximo número primo é o 5, que é 1. O que aconteceu aqui? Nós decompomos em fatores primos, esses números são primos. Como o índice aqui é 2, embora não apareça, é 2, você vai agrupar o número que aparece mais de uma vez de 2 em 2, porque aqui é 2. Então eu vou agrupar aqui, ó, de 2. Fez um parzinho. Então o número 3 está aparecendo 2 vezes, né? Isso aqui é o expoente e esse daqui é a base, tá? E o número 5, uma vez só. Então, eu tenho que 45 é igual a 3 elevado ao quadrado vezes 5, ok? Feito isso, nós vamos fazer o quê? O índice aqui vale 2. Vou colocar aqui pequenininho para vocês verem, mas esse número 2 nunca está aí. É só para vocês saberem que é 2. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar. De que maneira? Eu vou eliminar, dividir o expoente do radicando. No caso, o 3 é o radicando, o expoente dele é o 2. Vou dividir pelo índice, tá? Quando eu elimino, eu já falo eliminar porque o que é a eliminação? É a divisão. 2 dividido por 2 dá 1. Então o 3 vai sair de dentro da raiz. E vai ficar o 5. Mas por que o 5 não saiu? Porque o expoente dele é 1 e é menor que o índice. Então não pode, tá? Então o que acontece? Por que o 3 saiu de dentro da raiz? Porque eu eliminei 2 com 2. Ah, professora, mas como eliminei? Eu dividi. 2 dividido por 2 dá 1, que é aqui, ó, em cima do 3. Então, por isso que ele saiu de dentro da raiz. E nós temos como resultado, eu vou afirmar que raiz quadrada de 45 é igual a 3 raiz de 5, ok? Temos aqui raiz quadrada de 32. Se fosse 36, raiz quadrada seria 6. 32 não é um quadrado perfeito. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Decompor em fatores primos. 32 dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Chegou no 1, parou. O índice aqui é 2. Como o índice aqui é 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Porque o número está aparecendo mais de uma vez. Então, o número 2 apareceu 2 vezes, o número 2 apareceu 2 vezes e esse ficou sozinho. Então, 32 é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2. Radicando, todos são radicando. Esses dois primeiros têm um expoente igual ao índice. Então, eu vou dividir. 2 dividido por 2 dá 1. Esse 2 sai de dentro da raiz. Esse aqui, 2 dividido por 2, dá 1. Esse 2 também sai de dentro da raiz. Esse não vai sair. Mas por que não vai sair? Porque o expoente dele é 1, é menor que 2, não pode.
Então, aqui fica 2 vezes 2, 4, raiz de 2, que é o resultado, ok? Temos aqui, agora, uma adição de 2 radicais, que ele possui o mesmo índice e o mesmo radicando. Aonde que seria o mesmo índice? Aqui, ó, o índice aqui é 2 e o índice aqui também é 2, então são iguais. E mesmo radicando, que é o 7 e o 7. Então, eles são semelhantes porque possuem mesmo índice e mesmo radicando. E como é que eu faço para reduzir? Eu vou somar 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 mais 3, que é esse. E vou permanecer com raiz de 7. 2 mais 3, 5. Raiz de 7, ok? Exemplo. Mesmo índice e mesmo radicando. O índice é 2, o índice é 2. O radicando é 2, radicando é 2. Então, eles são semelhantes, porque possuem mesmo índice e mesmo radicando. Então, eu somo 5, que está fora da raiz, mais 3, que está fora da raiz. 5 mais 3 dá 8. E permanece quem? Raiz de 2, tá? 5 mais 3, 8. Raiz de 2 conserva. Conserva o radical semelhante e soma ou subtrai, né, a parte numérica que está fora da raiz, ok? Outra situação, a que nós mais vamos usar. Nós precisamos somar 5 raiz de 3 mais raiz de 12. Só que nessa situação não dá para fazer a redução agora. Primeiro você tem que simplificar um dos 2 radicais para que ele se torne semelhante. Então, o que é simplificar? É fazer a decomposição de fatores primos. Eu não vou decompor 3, porque 3 dividido por 3 dá 1, não altera. Eu vou começar a pensar em simplificar quando for um número acima de 7, que aí eu já consigo decompor em fatores primos. Então, aqui no caso, vai permanecer 5 raiz de 3, porque não tenho o que fazer com o 3. Mas, raiz de 12 é igual aqui. Pega o 12, simplifica, vai fazendo a decomposição. 12 dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. Que não dá para dividir por 2, o próximo seria 3, que dá 1. O índice é 2, então eu vou agrupar o número de 2 em 2, aquele que aparece mais de uma vez. 2 ao quadrado e aqui só o 3, tá? Então, como que fica? Raiz de 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Repetindo, 5 raiz de 3 mais. E agora? O expoente do radicando é igual ao índice, então o 2 vai sair de dentro da raiz e vai ficar o 3. Percebam que após a simplificação, os radicais se tornaram semelhantes. Raiz de 3 e raiz de 3. Então, eu consigo fazer 5 mais 2 raiz de 3. 5 mais 2, 7 raiz de 3. Ok? Outra situação, para fixar melhor. Raiz de 8 mais 10 raiz de 2 menos raiz de 50. O 2 eu não vou decompor, porque 2 dividido por 2 é 1. Eu só posso pensar em simplificar a partir do número maior que 7. Então, eu vou ter que decompor o 8. Já tinha decomposto o 50 aqui do lado. 8 por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. O número apareceu mais de 2 vezes. O índice é 2, agrupa de 2 em 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado e aqui o 2 uma vez só. Então, 8 é igual a 2 ao quadrado vezes 2. Mais 10 raiz de 2 vai permanecer. Menos 50. Dividido por 2, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. O 2 é uma vez só, o 5 é ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Fiz a decomposição. Voltando aqui, o 2 é igual ao índice. O 2 sai de dentro da raiz. Ficou raiz de 2. Mais 10, raiz de 2. Menos. Aí quem é que vai sair? O 5, porque o expoente do radicando, que é o 5, é igual ao índice. O 5 sai da raiz.
ficou raiz de 2. Após a simplificação, os radicais se tornaram semelhantes. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Então, eu vou ter 2 mais 10 menos 5. 2 mais 10, 12. 12 menos 5, 7. E quem é o radical semelhante? Raiz de 2. E a gente finaliza. Ok? Bom, o último caso é o mais simples, que é o quadrado perfeito, que a maioria dos alunos já estão acostumados a fazer, que já vem desde o 6º ano. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3. 4 mais 3, 7. Esse é o mais simples. Raiz quadrada de 49, 7, menos raiz quadrada de 25, 5. 7 menos 5 igual a 2. Esses são os quadrados perfeitos. Mas o que a gente mais vai usar é o que precisa fazer a simplificação antes para poder eles se tornarem semelhantes. Espero que vocês tenham entendido.